Queremos, como sempre, saudar a todos com muito carinho, alegria e nos comprometer, trazer para cada um algo que se some ao que já temos. E saiamos daqui ampliados, fortalecidos, através do que a doutrina espírita nos ensina. O objetivo de uma reunião pública é exatamente este. Nós entramos com um patrimônio e saímos com ele mais enriquecido. E sempre estamos chamando a atenção de todos aqueles que nos ouvem para determinado comportamento do qual somente lucramos. É trazer o material para fazer uma lotação. A reunião pública espírita é uma escola que funciona de uma maneira livre, em que o palestrante também funciona como professor e vai direcionando os pensamentos com ensinamentos, alguns já bem conhecidos, outros são uma novidade, outros nos despertam naquele momento. E como toda escola, nós levamos o nosso material para fazer uma pequena anotação quando chegar em casa, em determinado horário que nós mesmos decidimos, pensar naquilo. Lembremos-nos de que a nossa atenção está muito vaga, está muito diluída com tanta informação, algumas delas necessárias, outras absolutamente inúteis, e anotar aquilo que nos chamou a atenção é muito importante para um posterior pensamento mais adequado, quem sabe conferir nos livros para ver se o palestrante está realmente inserido naquele contexto. É importante, gente, e as pessoas que adotam esse comportamento têm tido um ótimo desenvolvimento. Por isso, nós reiteramos: traga seu papel, traga sua caneta, sua agenda, faça a sua anotação. Afinal, é mais um dia de aula. Afinal, nós estamos cuidando de nós mesmos. E hoje, propositalmente, nós vamos formular um quadro. Vejam, na medida que eu for desenvolvendo o trabalho, nós vamos nos colocando como figuras neste contexto. Fiz isso com muito carinho para que o nosso pensamento
alcance a nossa aniversariante no lugar onde ela estiver. E nós vamos comprovar isso quando ela chegar. Se fizermos o nosso trabalho como foi planejado, ela vai se sentir muito acarinhada, ela vai se sentir presente aqui e, com certeza, também seus acompanhantes. Vamos começar a acompanhar o meu pensamento. O cosmo é o primeiro quadro que eu vou colocar. O que é o cosmo? Tenho que explicar para que todos possam formular a sua parte nesta atividade. O cosmo é tudo que existe, material e espiritual. É tudo. Imaginemos-nos dentro deste tudo. Como um imensurável arquivo vivo. Cada um de nós está dentro deste cosmo como um arquivo vivo, do qual é uma obra-prima. Pensemos, eu sou uma obra-prima de Deus. Tudo em mim funciona. Tudo em mim está vivo. Esta obra-prima, que é cada um de nós, é representada pelas diversas experiências que nós vamos tendo nas múltiplas encarnações ao longo do tempo. Desde quando cada um de nós está presente, vivo, nesta organização que denominamos cosmos? Não sabemos. O importante é que tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que realizamos, nos acompanha. Então nós não estamos soltos. Nós temos o nosso papel representado neste cosmos. Uns com o papel mais firmado, quem sabe até colorido. Outros apenas rascunhado. Outros procurando se firmar. Mas todos nós existimos. Ninguém deixa de aparecer neste quadro. Ninguém é insignificante. Ao contrário, todos nós estamos representando o nosso papel, não é alguma coisa, hein? O nosso papel. Todos
todos nós temos uma figuração importante, todos nós somos constituídos como personagens que não podem faltar deste cosmos. Eu quero que cada um de nós se faça, como se diz numa linguagem simples, presente. Dê significação ao papel que está fazendo. Através, exatamente, de todo esse passado que vem se repetindo ininterruptamente até chegar ao nosso plano atual. Cada um de nós é único. Ninguém se substitui. Ninguém se anula. Todos nós temos uma representatividade que se vai formulando, que se vai desenvolvendo a cada pensamento, a cada expressão, a cada ação. Às vezes erramos, escorregamos, não pisamos tão firme, mas logo nos reerguemos, alguns com medo de serem condenados, como as religiões tradicionais comentam. O fogo do inferno. A gente até muda de expressão para impressionar. Um fogo eterno. Um Deus que nos cria com todas as possibilidades para sermos os administradores de nós mesmos. Nós somos importantes. Nós somos criação de Deus. Não esqueçamos isso. Temos em nós todo o conteúdo que se faz necessário para que, administrado convenientemente, porque temos a sinaleira da lei de Deus, nós possamos aparecer nesse cosmo de uma maneira cada vez mais eficiente. Este é o quadro que traçamos inicialmente. Na medida que nós vamos vivendo, ou seja, trabalhando as nossas potencialidades, porque, não esqueçamos, nós viveremos, desde que criados, eternamente. E o que é viver eternamente? Vamos compreender que nunca desapareceremos deste quadro. A eternidade nos dá uma responsabilidade, e não é criação da doutrina espírita, é a lógica, é a razão que nos leva não só a acreditar na sua existência, mas sermos partícipes dela. Imaginemos-nos criaturas que sempre estarão presentes em cena, em qualquer lugar que estejamos. Sempre seremos ovacionados
se cumprimos o nosso papel de uma maneira bem feita, às vezes somos derrotados, mas logo, logo, como sempre os que me ouvem têm a repetição. O filósofo Ataulfo Alves, que diz: quando erramos, reconhecemos o erro, sacudimos a poeira, levantamos, sacudimos a poeira e damos a volta por cima. O samba de Ataulfo Alves é uma verdadeira filosofia. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Começa tudo de novo. Sem culpa, sem desânimo, porque todas as capacidades estão vivas em nós. Deus não nos castiga. A prova evidente que Deus não nos castiga é que Ele nos deu a liberdade para que nós possamos decidir o que fazer. Olhamos através de um ângulo que talvez naquele momento seja muito agradável para nós. Atendemos ao apelo, no meio percebemos: escorreguei feio, não estou me sentindo bem, não estou me sentindo feliz, não estou me sentindo segura. Não tem importância. Volta pelo mesmo caminho que está à nossa disposição e recomeça de novo. Este é o consolo lógico, permanente, que a doutrina espírita nos faz acompanhar. E por isso mesmo nós vamos vivendo, vamos compartilhando as nossas experiências com quem alcançamos a proximidade. Não é interessante nós pensarmos isso? Hoje estamos com uma pessoa, com um grupo, com um objetivo, unimos-nos a alguns. Mudamos os objetivos, outros aparecerão com iguais objetivos àqueles alcançados e nós nos adaptamos. Vamos construindo novas famílias, vamos construindo novos objetivos, vamos construindo. Observe que eu repeti 3 vezes construído. Falta de vocabulário? Com certeza não. Mas viver é sempre construir. Nunca destruir. Equívocos não destroem, apenas nos enganam. Por isso mesmo, vamos descobrindo 2 princípios importantíssimos para a nossa avaliação. O princípio da sintonia, técnica filosófica, e da afinidade. O que são verdadeiramente estes princípios? A sintonia, nos dando a oportunidade de perceber que a verdadeira proximidade está sempre ao nosso alcance. Não são os meios de transporte que nos aproximam. Não são
os passos que damos para estar junto com o outro. Nós descobrimos que a sintonia é uma elaboração do pensamento. Onde estivermos, podemos estar juntos de quem quisermos. Basta que o pensamento se firme naquela proposta. Não sei se vocês fazem essas experiências. Eu fico encantada quando ponho em prática estes princípios que nos são dados por aqueles que já fazem isso com bastante lucidez e nos chamam a atenção. Às vezes nós não percebemos, mas quando nos dedicamos a observar a veracidade desses conceitos, ficamos encantados. Para uma experiência própria, todos vocês sabem, ou já ouviram dizer, que eu não uso o aparelho celular, o telefone móvel. Por que Glória não quer? Não quero. Porque eu sou um aparelho perfeito. Quem me criou foi Deus. A tecnologia material é apenas uma repetição do que verdadeiramente existe em mim. Eu tenho o telefone fixo, porque ele, mais das vezes, é necessário. Mas o telefone verdadeiro que eu uso está comigo. Basta eu sintonizar com aquela pessoa que eu quero me comunicar, que ela venha ao meu encontro. Eu não estou dizendo a vocês uma inverdade. Eu estou dizendo a vocês uma prática que eu faço. Eu quis fazer essa experiência comigo. Será que é mesmo? Disse um dia a mim mesmo, como espírito, será que essa conversa é verdadeira? Então eu vou experimentar. Acreditem, todas as vezes dá certo. Então a sintonia não é um ensinamento vago, é uma orientação, é um treinamento que nós temos que fazer. Por quê? Quando não tivermos o aparelho móvel, que às vezes é bom, é útil, para muitos indispensável, porque não sabe que em si mesmo já existe uma organização em que tudo funciona dentro das leis que nos regem. É interessantíssimo. Não, eu faço muitas vezes isso, que fulano se comunique comigo. Eu quero dizer isto a ele, ao espírito, e fico repetindo. Sintonizando, quer dizer, fortalecendo cada vez mais as ondas vibratórias que nos unem. E daqui a pouco aquilo acontece. Então nós precisamos, vou repetir, acreditar que somos criaturas criadas por Deus de uma maneira perfeita.
Não tem erro. Não tem caída de internet. Não tem pagamento no fim do mês. Funciona. Porque é assim que vai funcionar quando não tivermos o corpo físico. Morremos, perdemos a matéria. Como é que nos vamos comunicar? Não treinamos. Parece mágica. Até no nosso ambiente, nós olhamos para as pessoas que são denominadas médiums e achamos que elas são especiais. É certo que cuidemos de nós, então, para que todos nós sejamos especiais. A doutrina espírita não tem santidade, não tem privilégio, porque tudo em Deus é perfeito. E Deus não teria esta imperfeição de eleger um ou outro como o seu canal, como o detentor daquela propriedade. O cosmo, voltemos a ele, está para todos. Ora, dentro deste pensamento há afinidade. Vamos compreender o que é afinidade. Na sua verdadeira acepção, a afinidade é a ligação perfeita de natureza moral. Então, os bons se afinam com os bons. Os que ainda não são bons se afinam com aqueles que ainda não são bons. E os que iniciaram a sua proposta, que eu não quero chamá-los de maus, também necessariamente se afinam. Como nós nos afinamos pela linguagem, como nós nos afinamos pelos gostos, como nós nos afinamos até pelo paladar. O princípio, queridos companheiros, é o mesmo. São essas coisas simples que vão nos oportunizando para que cada um faça a sua administração. E a doutrina espírita, através de Jesus de Nazaré, nos diz assim: a árvore boa só dá frutos saborosos. Olha que coisa, sim, árvore, fruto. O que isso tem com a religiosidade? O que isso tem com a nossa moral? Um ensinamento valioso. A árvore boa só dá frutos saborosos, para que nós sejamos saciados. Estava se referindo Jesus tão somente a um pomar? Não. A coisa simples, a árvore boa dá frutos bons. Será que Jesus ia se referir tão somente ao vegetal tão frágil, até que tem a sua organização comandada por nós, que nós já sabemos hoje que a agricultura, quando bem direcionada, ela acelera o seu crescimento, ela se autoprotege. Então Jesus não estava falando tão somente do vegetal. Jesus estava se referindo a nós, a árvore boa
só dá bons frutos que nos nutrem. Vamos acompanhar o nosso pensamento. Então, a questão é de nos considerarmos árvores no cosmos onde estamos. Que tipo de árvore somos nós? Que tipo de árvore nos desenvolvemos e queremos que a nossa homenageada de hoje seja avaliada? Avaliemos no dia do seu aniversário, em que situação ela está. Uma vida simples. Vamos vasculhar a vida dela, aproveitar que ela não está entre nós e entrar, não é? Uma vida simples, com uma boa semente, ela se permite enraizar, crescer, produzir frutos de que todos nós nos nutrimos com prazer e, sobretudo, porque e devemos aproveitar-lhe o exemplo. Não existe contradição, quero eu observar, porque fiz esta organização com muito critério, sendo até dura com ela. Por que ela se destaca? Porque a presença de Iracema é tão confortável para nós. Será porque Deus a escolheu? Será? E será? E será? Não. Observemos que ela não trata ninguém diferente de outra pessoa. É uma conquista dela. E se isso a faz uma companhia agradável, por que nós não fazemos isso conosco? Imaginemos agora, vamos voltar ao cosmos e imaginar todos nós tendo as suas qualidades ostensivas em funcionamento. Não existiria nenhum lugar, nem nenhuma situação desagradável. Todos nós, sendo humildes, características dela. Não me consta que ela busque palmas de ninguém. E gostei dela não estar aqui, que vocês não imaginam. Porque não sei se eu gostaria que ela ouvisse isso assim, de uma forma tão ostensiva. Mas não estando, a gente pode baixar o cacete para poder depois dar explicação. Humilde. Não me consta que ela tenha recebido nenhuma medalha, nenhum diploma pelo trabalho que faz. Se estou errada, declare qualquer um, para que eu possa retificar simplesmente esta afirmativa. Dedicada. A dedicação de Iracema é algo bonito de vivenciar. Na sua pequenez, na sua simplicidade, porque não tem dados intelectuais, todos nós sabemos, ela se dedica ao que faz de uma maneira tão espontânea que
a faz sempre uma boa companhia. Ela não escolhe a quem consolar, a quem dar um sorriso. E essa casa tem uma característica que a diferencia de todas as outras casas. Quando termina a doutrinária, ela se põe à disposição de acarinhar qualquer pessoa que ele chegue. E quando a pessoa às vezes sai, ela grita. Lembram? Fulano! Ah, fulano! Fazendo com que aquela pessoa se mostre. Isso é uma característica dessa casa. Carinho também é uma característica dela. Ela acarinha a pessoa simplesmente se aproximando dela. E ela não é nenhuma autoridade. Acabou aqui a atividade, é uma pessoa talvez até menos importante do que muitos que aqui chegam com seus títulos, com os seus conceitos, com as suas conquistas também. Não é que os títulos, as honrarias depreciem ninguém. Não é isso que eu estou falando. É que para ela, todos nós precisamos do mesmo tratamento. É muito interessante isso para se notar. A alegria também é uma sua característica. Ela está sempre alegre, manifestando, contagiando o outro com alegria. Mesmo que o outro esteja numa situação de horror, ela manifesta esta alegria para que, contagiado que está o outro, pelo menos em alguns momentos, aquela situação depressiva ou de tristeza desapareça. Eu estou falando a verdade? Sim. Mas o que mais me encanta não é inveja, não. Ou será? Não sei. Vou avaliar isso. É a sua simplicidade. Ela é simples, direta. Ela faz aquilo que vai fazer de uma maneira tão autêntica que todos nós nos sentimos bem com a sua presença. Por que eu estou chamando a atenção desses itens, entre tantos outros, mas esses me chamaram muito a atenção, para que eu pudesse ser sincera, para que eu pudesse ser honesta com a avaliação que eu estou fazendo. Ela simplesmente faz. Agora, voltemos ao cosmo. Nós podemos fazer também? Claro que sim. Porque ela não é ninguém especial. Ela cultivou, ou cultiva isto, o tempo do verbo estava errado. Ela cultiva isso de uma maneira tão espontânea que nos faz olhar a nós mesmos. Por que ela faz e eu não faço? No lugar onde eu estiver, com quem eu estiver, fazendo o que estiver fazendo. Voltemos àquele primeiro pensamento do Osmo. Imaginemos todos nós cultivando essas características.
humildade, dedicação, carinho, alegria e simplicidade. Como seremos bem-quistos, bem-vindos, bem aceitos em qualquer lugar que estejamos. Todos nós fazendo isso onde estivermos, com quem estivermos. Façamos a avaliação, nos separamos das pessoas que divergem de nós, escolhemos os nossos amigos de uma maneira bem severa, selecionamos, como se tivéssemos este poder e ele fosse absolutamente necessário. Vejamos que, citando essas qualidades dela, nós observamos que, se ela não os seleciona, podemos fazer uma experiência onde estivermos. Queridos companheiros, muitas vezes até selecionamos-nos na nossa própria família, como se não tivéssemos sido nós aqueles que escolhem com quem devamos trocar as nossas experiências nesta oportunidade. Fomos nós que programamos. Quem nos dizem isso são os nossos espíritos, aqueles que já alcançaram um conhecimento maior do que o nosso, que estão em outra posição moral e que querem nos ajudar, não querem que nós soframos. Vem nos dar essas informações de uma maneira tranquila, de uma maneira gratuita. Não escolhem, não sorteiam a quem dá. Os livros, as informações da doutrina espírita estão à disposição de todos. Não precisamos de sorteio, de tirar um número para levar essa ou aquela informação. Jamais deixando faltar para todos que delas se acercam. Vocês já imaginaram quantas pessoas circulam neste ambiente todos os dias, todas as semanas, todos esses anos, repetidamente? E eu vejo muitas vezes ela dizer: por que você nunca mais chegou? Não veio? Ela nota. Será porque está tomando conta da vida daquela pessoa? É evidente que não, porque são tantas as obrigações que ela tem que cumprir, que ela tem que dar conta. Não, são qualidades que ela cultiva. Não sei nem se este cultivo é raciocinado, ou se já se tornou espontâneo de tal forma que a caracteriza. Sejamos Iracemas no lugar onde estejamos. Sendo assim, não determinadamente neste grau, mas no lugar onde estejamos, no lugar onde vivamos, no lugar onde estamos melhorando as nossas qualidades, vamos nos tornar pessoas agradáveis, simples,
humildes, dedicados, carinhosos e alegres. Eu quis trazer para vocês essas características para comparar-nos a elas. Agora voltemos à imaginação. Se assim procedermos, como será agradável o ambiente onde nós estejamos? Com certeza. Como serão aceitos os nossos exemplos? Porque o que ela faz é exemplo para nós. Para que nós também, praticando, não necessariamente na mesma intensidade, da mesma forma, mas tendo o cuidado de sermos cada vez, de termos cada vez essas características. Como tornaremos a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de repouso, de esporte, do que estivermos fazendo, mais agradável, mais útil e, sobretudo, cumprindo o nosso papel. Algumas informações para vocês perceberem o quanto isto é cultivado por ela. Ela foi criada pela avó e 2 tias. Apenas cursou a escola, foi ela que me disse, até os 15 anos. Então ela não tem intelectualidade desenvolvida, o que não lhe impede de desenvolver características morais que a identificam como nós estamos fazendo de uma maneira cuidadosa. Para que cada um de vocês observe isso. Porque quando eu estava anotando, todo mundo sabe que eu trago sempre minha pesca, para não sair do prumo. Eu estava fazendo isso com tanto critério, com tanto rigor até. Tudo que eu colocava, que eu escrevia, eu parava e dizia, é assim mesmo? Eu estou sendo criteriosa e não apaguei, está aqui o papel. Nem uma palavra. Reconhecendo o quanto ela, não obstante não ter intelectualidade, mas a sua mediunidade é natural, ou seja, não foi produto de estudo e desenvolvimento. Ela já trouxe, tanto que gostava de pintar. Ela me diz sempre isso. E a prova é nosso sorteio ali. Quem ensinou Iracema a pintar? Os quadros que sorteia para que as despesas da casa sejam devidamente recepcionadas, para que as necessidades sociais sejam cumpridas. Quem ensinou a Iracema a pintar? Ela se dedica a isso. Não faz palestra, chama palestrante, mas a pintura ela faz sozinha em casa, com toda a dedicação. Faz retratos, como estamos ali, paisagens, os trabalhos que estão na salinha ao lado para a nossa visita. Às vezes queremos dar um presente a alguém
e nos encantamos com um trabalho seu e reverte, porque ela faz somente com esse objetivo, para reverter em benefício da casa, centro fraterno, luz e qualidade e calidade. Casa que trabalha, não é brinquedo assumir responsabilidades esperando pelos outros. Todo mundo sabe do que estou falando. Quando a gente se responsabiliza, sabe do que vai dar. Mas quando espera do outro, e se o outro não chegar ao ponto que queremos, é isso que a caracteriza. Ela pede, e pede excessivamente até. Pede sempre, sem nenhum desprezo pelo que pede, mas ela providencia. Se por acaso não chegarmos ao que ela precisa, ela supre. Gente, isso é fantástico. Isso é um exemplo magnífico para nós. Quanto tempo, às vezes, a gente passa sem utilizar em casa? Às vezes você tem um dom já cultivado em si mesmo. Pode fazer na sua casa e trazer para cá pronto. Será que nos lembramos disso? Tome aqui, sorteie. É isso que ela faz. De uma maneira disciplinada até. Dirige esta casa, além de trabalhar, ela dirige. Muitos de nós não sabem o que é dirigir alguma coisa. Ou seja, trabalhar com vários pontos que não se encontram para que dê um resultado satisfatório. Às vezes reclamamos porque o filho não fez aquilo que nós recomendamos. Ou o parceiro divergiu. Imaginemos agora suprir as necessidades todas de uma casa e sempre buscando a melhoria, sempre buscando o conforto para quem chega. É muito bonito apreciarmos isso. É muito estimulante, sobretudo. Por isso que eu disse que ótimo que ela não estivesse aqui, para ela ouvir isto como nós estamos ouvindo no verdadeiro tribunal. Eu sou aquele que acusa, que mostra. E ela não estava aqui para se defender. Porque, não esqueçamos, ela pode faltar a qualquer hora. Mas ela forma o que chamamos de família de seu flecha. Ela tem absoluta confiança naquelas pessoas que estão ao lado dela. E por que essas pessoas chegam, se dedicam? As meninas da cantina, gente, é cada dia uma coisa diferente, é uma gentileza, é uma oferta. Ela consegue que em todas as atividades que esta casa determina, sem interrupção, as coisas aconteçam. A gente chega e vê logo a camisa. Há quantos anos que eu vejo esta camisa em todo mundo? Para que usa, dignifica.
quer aparecer para que aquele que chega se identifique, se coloca à disposição. As meninas se colocam à disposição de toda e qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa que chegue, para atender, para copiando a alegria, copiando a simplicidade, copiando o carinho, copiando a humildade, fazerem desta casa uma casa diferente. Iracema está lhe ouvindo, viu? Iracema está ouvindo. Vai mandar um oi para ela aí agora. Então, essas palavras que eu queria dizer a vocês, para observarmos e sermos os continuadores disto, de tudo que eu limitei de uma maneira pontual, num lugar onde estejamos, sejamos essas pessoas. Talvez não ostensivamente, cada um tem um bom senso de colocar-se na sua posição, naquilo que é adequado, mas busquemos nos colocar úteis, necessários, estimulando, exemplificando onde estivermos. Lembremos-nos de ser as Iracemas em qualquer lugar, porque o seu exemplo é muito bom, é combustível que estará sempre possibilitando a sua efetivação. Eu quero terminar este trabalho, como eu falo, devagar, justamente para que todos acompanhem o ritmo do meu pensamento com a palavra amor. O amor é combustível que nunca se esgotará. Ele estará sempre possibilitado para agir. Através da compreensão, através, às vezes, da afetividade, através até da sintonia. Podemos ajudar qualquer pessoa simplesmente pensando de uma forma benéfica nela. Talvez nem a conheçamos, mas estamos contribuindo com o nosso amor, que às vezes é interpretado como afeto, às vezes até como interesse momentâneo, não tem importância, mas que ele seja movimentado. O amor não pode estar paralisado, sempre movimentado na direção que quisermos, para que ele se mostre cada vez mais ostensivo, mais fortalecido, mais digno, mais agradável de ser vivenciado. Voltemos ao cosmos. Somos livros únicos na criação de Deus. Nenhum de nós, estamos repetindo, não se mistura. Nenhum de nós se ofusca diante do outro. Cada um com a sua representatividade. E já trouxemos este quadro para a nossa avaliação, com a representatividade Iracema. Estendamos para todos nós, que cada um de vocês volte para a sua casa,
para o seu lugar de repouso com esta proposta. A cada vez eu quero ser uma melhor pessoa no ambiente onde eu estou. Não para ser notado, não para nos bater palma. Nós nunca batemos palma para ir acima. E ela repetidamente, com seus amigos espirituais, com seu flecha, tão íntimo de nós, não sei se vocês têm intimidade com ele, eu tenho. Para qualquer coisa que eu me sinta ameaçada, eu digo, seu flecha, onde você está? Olhe eu aqui. Porque eu volto, às vezes à noite para casa, às vezes não, todas as noites para casa. Eu acho isso tão interessante. E subo duas ladeiras muito perigosas para chegar em casa. Perigosa no sentido de que aqueles que ainda não sabem o que fazem podem pensar, e eu mostro a vocês, desde quando eu não ando mais com bolsa. É um saco preto bem amassado, para não despertar a atenção. Para não chamar a atenção. Não uso bolsa, mas porque os lugares onde eu passo é ainda contaminado por outros valores que eu não quero chamar a atenção, não quero despertar neles o desejo de me atacar. Aí o que é que eu faço? Seu flecha, eu quero passar aqui invisível. Eu falo assim com ele. Eu não quero que ninguém me veja. E vou subindo minhas ladeiras. Quando eu chego em casa, aí eu digo assim, seu flecha, o senhor já está dispensado. Amigo, íntimo. E tem dado certo, e eu sei que dá certo. Assim, queridos companheiros, eu lhes lembrei de uma pessoa do bem. Sem esquecer, neste momento, Lázaro. Nem todos conheceram Lázaro, mas eu conheci muito bem. Um companheiro dela, aquele que a levou para ter um conhecimento no Deus, luz e verdade, da doutrina espírita. Vamos convir que ela não estuda muito, né? Você viu o que é que eu fiz aqui com o microfone? Eu acho que a gente devia obrigá-la a fazer parte de um grupo. Ela fazia. Dizia não entra no verbo. Eu quero fazer, não é? Mas a sua dedicação, a sua simplicidade para fazer outros trabalhos vai neutralizando, não substitui, hein? Mas muitos de nós podem fazer o que ela faz, da forma como faz, de uma maneira útil e ainda ter a condição intelectual. Imaginemos o nosso poder no lugar onde estejamos. Contaminamos as pessoas. Esta é a nossa homenagem para ela. É um dissecamento do que nós observamos com muita alegria, com muita felicidade, desejando que ela fique entre nós pelo maior tempo possível, para que nós possamos usufruir da sua companhia. Vamos cantar parabéns para você, para ela. Deixa eu botar na frente. Parabéns para você.
que maravilha. Um beijo, Índia, para você. Ela tem um magnetismo, não é, Glória? Que é impressionante mesmo. Eu acho que juntando todo mundo aqui, não daria uma Iracema para ter a energia que ela tem. Não fale nada. Deixa o que eu falo. É para falar mal, é? Não. Era segredo, né? Agora. Mas ela sabia. Porque todo aniversário dela você faz uma homenagem. O cosmo nos mostra únicos. Não tem que comparar. Tá agradecendo aqui. Tá? Não nos comparemos a ninguém, nem que seja, a nosso ver, mais do que nós. Nós somos tão importantes para Deus que somos únicos. Deus não aponta para nós. Então, ela não é mais, ela é exemplo para que nós sejamos também exemplo. Voltar para o estudo, viu? E de segunda para a disciplina com Glorinha. Porque ela, quando está no estudo, fica conversando. Ela não tem coragem. Então tem que ser o seu estudo. Não tem coragem, não. Gente, a gente agora vai passar para a segunda parte. Nos despedimos do pessoal do Instagram. Iracema também, um beijo. E a gente vai agora para o passe. Todo mundo que está aqui já conhece, né? São 3 pessoas, viu, Rosarinho? Viu, Rosa? São 3 hoje. Viu?